Olá pessoal, meu nome é Fabrício, estou aí na nossa segunda aula de introdução à programação em PHP, tá? Hoje o nosso foco vai ser dar continuidade aí na aula 1, onde a gente viu aí a introdução, alguns conceitos básicos, a parte de impressão de comandos de saída, no caso o echo, algumas coisas relacionadas também a comentários, o processo de salvar, o processo de testar o código no navegador, um ambiente para desenvolvimento que precisa ter na máquina para desenvolver. A partir da segunda aula a gente vai começar a focar mais na ideia de conhecer os recursos que a gente pode utilizar no PHP, bem como com os recursos básicos que todas as linguagens de programação oferecem aos programadores. Então hoje a gente começa aqui também com uma ideia bem interessante, seria os operadores de atribuição. Lembrando que o principal operador de atribuição que a gente tem é o igual. Então quando a gente, por exemplo, define, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, valor, estou declarando uma variável chamada valor e estou atribuindo ela o valor 100, ou seja, eu estou definindo então um endereçamento de memória e esse endereçamento de memória ele vai ser chamado de valor, tá? Então vou reservar um espaço na memória, vou dar o nome dela de valor e vou atribuir a esse endereço, a esse local, o valor 100, ou seja, então eu vou ter um espaço reservado na memória e dentro desse espaço reservado eu vou ter uma informação atribuída a ela, tá? Esse espaço aí. Então no caso, sempre que eu for declarar uma variável dentro do PHP, eu vou utilizar o símbolo cifrão e vou ao lado definir um nome, a nomenclatura, né, que eu quero identificar o meu endereço de memória. Então voltando um pouquinho aqui, só para a gente lembrar alguns detalhes importantes, né? Então, por exemplo, todo o endereço de memória ele precisa ter um identificador. Esse identificador, no caso, ele tem a finalidade de futuramente a gente poder chamar esse identificador e chamar automaticamente a informação que tem dentro dele. Então, por exemplo, identificadores são utilizados para representar valores que variam e existem durante a execução do programa, tá? Então sempre que eu for criar uma variável, eu tenho que definir um identificador que vai ser o meio que eu vou estabelecer o vínculo da informação, tá? E vou vincular essa informação a um identificador, um nome que eu possa chamar ele depois e possa utilizar ele durante a execução do meu programa. Sempre que eu for criar uma variável, então eu tenho que ter um nome, uma identificação, e tenho que ter o caractere cifrão que vai definir, ó, aquilo ali é uma variável. Então o interpretador, quando lê aquele código, ele vai identificar como uma variável. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma variável que foi definida por nome, tá? Foi utilizado uma atribuição, então esse igual é um método de atribuição. E como ela tem um conjunto de informações, um conjunto de caracteres, ela vai entre aspas duplas para identificar uma string, um conjunto de caracteres, tá? Então aqui abaixo fomos definindo outra variável chamada apelido e automaticamente também atribuímos a variável apelido uma string, um conjunto de caracteres da Silva. E por último imprimimos o resultado como um comando echo, uma impressão na tela, né, uma saída, um comando de saída para retornar os valores referentes a essa variável. Então vamos simular isso aqui antes de começar com as atribuições. Então vamos fazer exatamente como está ali no exemplo. Então vamos começar aqui o delimitador de código, começar a linguagem. Vamos declarar então uma variável chamada nome. E vamos atribuir a essa variável o nome Fabrício. Finalizamos a linha com um ponto e vírgula. Declaramos uma segunda variável chamada sobrenome e atribuímos o sobrenome. Tá? Opa,
espacinho aqui, Denis Pérez, tá? Fechamos as aspas, finalizamos. E por último, vamos imprimir isso na tela. Vamos retornar essa na tela. Então o comando echo agora, por sua vez, ele vai ser responsável por retornar o sobrenome, tá? E respectivamente o nome que a gente definiu como nome de variáveis, tá? Finalizamos o código, salvamos. Lembrando que nós temos que salvar sempre na pasta www. E eu já tenho uma pasta que foi definida na primeira aula chamada aula. Vou colocar aula 2.php. Salvei aí o nosso documento, o nosso arquivo, que passou agora a ser um código PHP. E vamos visualizar isso no navegador. Lembrando que o navegador pode ser qualquer navegador que tu estiver utilizando. Tá. Aula 2.php. Tá ali. Saída do comando perfeitamente igual, tá? Então eu consegui, declarei duas variáveis, tá? Essas variáveis, elas foram definidas como nome e como sobrenome e foram atribuídos valores referente a essas variáveis. Suponhamos que eu quero declarar uma variável chamada idade e quero atribuir ela a minha idade, 38. Tá? Como o valor atribuído a essa variável é do tipo numérico, independente do tipo numérico, se for um real, se for um inteiro, tá? Ele não vai entre aspas por ser um caractere do tipo número, tá? Diferente do caractere do tipo string, que deve ir entre aspas. Então agora eu vou colocar aqui também idade e vou chamar a variável idade. Salvei, atualizei o navegador, tá lá, Denis Pérez, Fabrício, idade 38, tá? Anos, tá lá, prontinho. Nunca esquecendo que qualquer modificação no código precisamos salvar. Tá? Eu uso o atalho Ctrl S e uso o Alt Tab para estar alternando entre as janelas. Então isso me facilita bastante, né, a agilidade na hora de testar o código. Alguns detalhes importantes aqui. Sempre que eu for declarar variável, então sempre que eu for trabalhar com variável para, por exemplo, armazenar informações para poder tratar com elas depois no decorrer da execução do meu programa. Sempre que eu for declarar variáveis, eu tenho que seguir algumas regras básicas, tá? Por exemplo, nunca a variável pode começar com um número, tá? Então, se eu for declarar variáveis e essas variáveis eu colocar, por exemplo, aqui endereço, tá? Eu nunca posso começar com um número. Endereço não é um número, não é uma variável válida, tá? Pode notar que a própria codificação já não aceitou essa declaração. Então, se eu começar com endereço, nunca posso começar com um número, tá? Então, uma dica importante. Nunca posso deixar espaço em branco. Então, por exemplo, endereço cliente, tá? Pode notar que o meu editor ele já acabou não identificando como um identificador válido para endereço. Então eu já tenho ali um alerta do meu próprio editor, tá? Claro que depende do editor que tu estiver usando. No caso eu estou usando o Gianni, que é um editorzinho bem simples, né? Existem centenas de editores. Então esse eu gosto muito por causa de, como todos os outros também, essa parte de coloração, que é importante aí a gente está salientando. Então se eu quiser colocar um espaço, que eu quiser criar um identificador
com dois elementos, com duas informações, com dois nomes, dois identificadores ou identificadores compostos, né? Eu posso usar então um hífen, um underline, tá? E tem cuidado de não usar o hífen. Pode ver que o hífen ali, ele já é um caractere reservado e ele não vai ser reconhecido como um identificador válido, tá? Agora o underline, sem problema. Então isso aí é um identificador válido. Vamos testar aqui. Vamos colocar aqui um eco novo e vamos imprimir o endereço, tá? Para não sair tudo na mesma linha, a gente vai fazer uma quebra de linha. Colocar aqui endereço e vamos imprimir o conteúdo da variável endereço. Endereço underline cliente, tá? Salvei, atualizei o meu navegador, tá lá, endereço Rua X 90, sem problema, tá? Suponhamos que eu me enganei, deixei um espaço em branco, tá? Deixei um espaço em branco, chamei a variável com um espaço em branco, estou cometendo um erro, tá? Atualizei o meu navegador e tive um erro, né? Um erro bem saliente ali, indicando que ele não reconheceu essa string atribuída ou criada na linha 5 do meu código. Então, vou analisar o meu código aqui na linha 5. Ele não conseguiu entender ou atribuir essa string ao meu identificador por causa do espaço que foi gerado ali, tá? Então por isso ele gerou um erro no meu código, o meu interpretador não interpretou e na hora da depuração do código ele me retornou um erro, né? Então vamos resolver esse erro aí adicionando o underline, não esquecendo também que eu já expliquei que o PHP é case sensitive, então ele é sensível a letras maiúsculas. Então a gente vai dar um exemplo agora. Vou atualizar ali o meu navegador. Resolvido o problema. Eu posso usar letras maiúsculas para identificadores? Posso, sem problema, tá? Normalmente os programadores utilizam, quando os nomes compostos, letras maiúsculas. Só que eu não posso esquecer que se eu declarei um identificador, criei um identificador para uma variável, na hora que eu for chamar essa variável para executar algum tipo de operação com ela, eu não posso esquecer exatamente de chamar ela pelo nome correto, pelo identificador correto. Então nesse caso, tá? Sem problema nenhum. Notem que eu estou atualizando e tá ok. Agora, se caso eu venha esquecer de colocar algum dos caracteres, automaticamente ele não consegue recuperar a informação atribuída à variável endereço cliente, porque o identificador, basicamente, ele não está correto, ou seja, eu não estou chamando ele pelo nome correto, então ele não localiza a informação daquela variável, então ela retorna que a variável é indefinida, não foi indefinida. Então é um alerta indicando que na linha 8 do meu código alguma coisa não está indo muito bem. Como não está indo muito bem? Aqui está o problema, ó. Eu criei o identificador composto, coloquei ele com um C maiúsculo e depois na linha 8, como o erro me retornou, me indicou ali, ó, que eu não chamei ele pelo nome correto. Então o identificador, cuidado com isso aí. Então a dica que fica é utilizar letras minúsculas, identificadores mais simples, né, até para evitar problemas na hora de executar o código, até testar. Por enquanto o código está pequeno, mas ele vai aumentar e a gente vai chegar a situações que o código é muito grande, então um identificador errado ele vai causar uma dor de cabeça incrível na hora de depurar, de corrigir, de encontrar problemas
no nosso código. Então a dica é essa aí. Tá ali resolvido o problema. Bom, outro detalhe importante que a gente está comentando aqui para concluir os identificadores. Bom, não posso usar caractere especial, não posso evitar de usar nomes maiores que 15 caracteres, definir nomes significativos de acordo com o seu contexto, utilizar letras maiúsculas, minúsculas separadas por underline, ou somente as primeiras letras maiúsculas em números compostos. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês ali, tá? Então tenham cuidado com esses detalhezinhos aí. Aqui está o que está comentando, case sensitive, tá? Aqui está o exemplo de variáveis, tá? Uma informação interessante aqui sobre tipos de dados, né? Então até então a gente vem trabalhando aí com alguns tipos de dados mais simples, tipo de dado string, conjunto de caracteres, e tipo de dado numérico, né? Números de qualquer natureza, números inteiros, números reais. Diferença entre números inteiros e números reais. Números reais são números que contêm casas decimais, são números fracionários, e números inteiros são números inteiros, né? Do 0 ao 9, tá? Que são os números inteiros. Então são números que não contêm, né, casas decimais, números inteiros. Temos também um tipo de dado chamado booleano, tá? Que é um tipo de dado que só trabalha com duas informações só, verdadeiro ou falso, ou true ou false. E aqui eu tenho um exemplo mostrando da utilidade do tipo booleano. Então quando eu afirmo alguma coisa, eu estou usando um verdadeiro, estou afirmando. Caso aquela afirmação seja incorreta, ele automaticamente retorna um resultado falso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu declarei uma variável chamada amostra nome, defini que ela é verdadeira, tá? E depois eu utilizei um teste, né? E retornei para o meu interpretador, ó, se mostra nome for verdadeira, ele exibe o nome Ana Luísa. Caso isso não seja verdadeiro, ele não exibirá o nome Ana Luísa. Então, um exemplo bem simples que a gente pode testar aqui no nosso código para analisar o tipo de dado booleano. Então, por exemplo, aqui vamos fazer uma variável chamada teste, vamos atribuir ela o valor true e vamos testar. Se teste, então se isso for verdadeiro, se for verdadeiro, eu imprimo uma mensagem, tá? Verdadeiro. Fabrício, imprime Fabrício. Denis. Senão, não imprime nada. Só vamos e vamos atualizar o nosso navegador, tá? Tá ali, Fabrício Denis. Ou seja, eu defini o seguinte: se teste for verdadeiro, ele imprime Fabrício. Se teste for falso, ele não imprime nada. Então vamos fazer um teste, vamos colocar falso. Aí, agora ele não é verdadeiro. Então, se teste for verdadeiro, ele imprime. Mas como o teste é falso, ele não vai imprimir nada. Então vamos atualizar lá o navegador e não temos nada impresso na tela. Ou seja, não temos erro, não temos nenhuma mensagem, não temos nada, porque o interpretador analisou o código, tá? Eu defini agora que teste é falso, então não tem como ele imprimir alguma coisa ali, tá? Então esse é um exemplo bem legal do tipo booleano. Tipo numérico, tá? Aí a gente já deu uma trabalhada, né? Então ali o número decimal, o número negativo, o número octal, hexadecimal, ponto flutuante, que é o real, né? E a notação científica. São tipos numéricos. String, conjunto de caracteres, tá? E
a nossa aula de atribuição. Vamos dar um exemplo aí da utilidade dos operadores de atribuição. Tá? Vou apagar esse código aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável chamada V1 e vamos atribuir o número 100 a essa variável V1. Vamos imprimir o seu conteúdo. E vamos retornar o valor sim. Beleza. Então, o meu código nada mais é do que declaramos uma variável, respeitando as dicas que foram dadas anteriormente. Então V1 é válido, né, porque eu não comecei com um número, comecei com um caractere alfanumérico e não usei nenhum caractere especial, nada em o número 1. Aí não tem problema, eu não posso iniciar com o número. E imprimir o conteúdo. O nosso foco vai ser o seguinte: qual a função do operador de atribuição? Entendeu? A função do operador de atribuição é definir valores para variáveis, informações para variáveis. Então eu posso, por exemplo, suponhamos que eu quero somar um valor ao meu 100, por exemplo. Tá? Bom, aí eu teria que fazer o seguinte, eu teria que somar esse valor, já que eu tenho a variável. Eu teria então que, suponhamos, criar uma outra variável, por exemplo, tá? V2, colocar lá então que V2 é igual ou recebe, né, o valor de V1 mais 2. Tá? E aqui eu imprimo o valor de V2. Tá, só que aí, tá, eu tive que definir uma outra variável, tá, para receber esse valor, tá, de 100 no caso, que é o valor de V1 mais 2, ou seja, eu tive que declarar outra variável. Por que isso? Por que variável, né? Porque eu poderia colocar então direto aqui 100 mais 2. Só que geralmente a variável ela é um elemento, um espaço de memória que a gente usa para armazenar normalmente informações vindas de forma externa ao programa. Tá? Então suponhamos que eu tenha uma variável que armazena, por exemplo, uma compra, o valor de uma compra. Uma compra lá que eu quero armazenar numa variável. Tá? A cada vez que eu passar uma nova mercadoria, eu quero atribuir ao valor já existente da mercadoria anterior um novo valor da nova mercadoria. Então, em vez de usar números e estar enchendo a memória só de números, eu uso variáveis. E aí eu posso ir atribuindo esses valores a cada vez que o programa recebe uma nova mercadoria. Outro exemplo, suponhamos que eu quero somar um valor a uma variável já existente a cada vez que o programa é executado, ou a cada vez que uma determinada condição for verdadeira. Tá? Então aí eu não vou ter que estar toda hora gerando uma variável nova. Dessa forma funciona? Funciona, sem problema. Olha lá. Só que eu posso reduzir isso, tá? Utilizando os operadores de atribuição em conjunto com os operadores aritméticos, que a gente já conversou, já sabe mais ou menos. Mas os operadores aritméticos são adição, subtração, multiplicação, que é o asterisco, tá? E a barra, que é divisão. Tá? Esses são os 4 operadores aritméticos básicos. Então eu posso reutilizar esses operadores aritméticos juntamente com os operadores de atribuição ou operador de atribuição. Então, por exemplo, se eu quero somar a variável V1 o número 2, basta eu fazer isso aqui, colocar lá então atribuir mais 2, então atribuição mais operador de adição, eu quero adicionar a V1 mais 2. Então quer dizer, ele vai
exibir, vai receber aqui em cima e vai atribuir o valor 100 a V1, mas na hora que ele for imprimir o resultado, ele vai automaticamente pegar o valor que está em V1, que é 100, e vai atribuir mais 2 a 100. E aí o meu resultado é o mesmo. Olha lá. Se eu quisesse atribuir 200, mesma coisa. Ó, não esquece de salvar, pessoal. Sempre for testar, a gente salva o a nossa modificação para depois atualizar no navegador. Então isso é importante. Bom, aqui, pessoal, a gente está refazendo então o código. Então a gente queria basicamente fazer o seguinte: utilizar o recurso de atribuição. Tá? Agora a gente usou aqui a atribuição com a adição e aqui também com subtração. Então o resultado desse código, vamos salvar aqui, tá lá, 290. Mas por que 290? Porque ele começou valendo 100, depois ele foi subtraído, foi adicionado mais 200 e subtraído por 10. Então também eu posso utilizar aqui, ó, por exemplo, dizer para ele que eu quero também multiplicar o resultado dessa operação por 2. Tá? Então tá lá, ó, resultado 580. Se eu quiser também pegar esse valor e dividir ele por 3, também sem problema, salvei, tá lá, 193.33. Então eu posso basicamente utilizar esses 4 operadores de atribuição sem problema para ir trabalhando com uma informação, com uma variável, sem ter que estar adicionando novas variáveis ou realizando todo o cálculo comum de ser feito normalmente na matemática. Então isso é um recurso interessantíssimo, os operadores de atribuição. Tá? Bom, vamos ficando por aí, tá? Nessa segunda aula, e depois nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre operadores aritméticos e também operadores relacionais, e depois na sequência operadores lógicos, e também começamos com as estruturas de controle, ok? Então até a próxima aula, valeu!